Olá, olá. From Pavão, BH, Porto Alegre, Quitnópolis, Rio de Janeiro, olha. Quintins Faria Lima, Olá, Bogotá, Recife, Niterói, São Gonçalo, Beliche do Cerveró, Caxias do Sul, Torres, BH, Santos, Papuda, São Paulo, São Quentin. Tem alguém de Alcatraz também, não? Curitiba, Piemonte, Sing Sing, cara, só tem coisa. Barreiras, Edifícios Solares, Panelândia. Ixi, amigo, pegou, hein? Pegou. Deixa eu abrir aqui minhas internet que não parei o dia inteiro nem pra respirar. Deu pra ouvir? Não, aqui no escritório eu não ouvi nada. Não ouvi. Mas aqui não dá pra ouvir nada. Tem isolamento. Madeira. Teve muito panelaço? Onde cada um de vocês está? Quais cidades teve panelaço? Me contem. Vamos fazer uma enquete aqui. Porto Alegre, Perdizes, Belém, Rio diz que não, Copacabana foi forte, Morumbi, Moca, São Bernardo, BH um pouco, Campo Bom, Rio Grande do Sul, Vila Andrade, São Paulo, Belém, Jardins, Brasília foi fraco, Santos. Como é que foi o panelaço em Miami? Londres, não? Esse é um periscope cosmopolita, afetado. Xangai não teve? 0 em Búzios. Uma semi-Le Creuset, será que teve em Hong Kong? Essa é uma excelente pergunta. Deixa eu abrir aqui os tweets. Bom, apesar de panelaço, apesar de Supremo, apesar de um monte de coisa, o que chama atenção, embora a gente já soubesse uma razão, em alguma medida, são as notas fiscais que o JN reproduziu agora, né, que mostram, que constituem mais uma evidência de que a OAS prestou favores ao ex-presidente Lula, porque pagou utensílios de cozinha da Kitchens no Solares, no Triplex, e também no sítio de Atibaia, aquele que não é do Lula, mas é frequentado por ele mais do que se fosse a própria casa. Então cada dia é mais um tijolinho, né? E é mais um tijolinho porque é muito evidente que a versão apresentada pelo ex-presidente nos dois casos não para de pé. Se parasse de pé, se não houvesse nada de errado, se fosse uma conspiração, enfim,
os fatos não apontariam o contrário todos os dias. Se vocês somarem todos esses fatos, nós já falamos sobre isso após a reportagem do Felipe Coutinho, mostrando a frequência do casal Lula no sítio de Atibaia, né? Se não houvesse essas evidências, não haveria problema. Ou se o ex-presidente tivesse declarado o sítio desde o começo, que comprou de alguma maneira, ou que, enfim, mas não simplesmente negar qualquer relação, né? A essa altura, os danos à imagem e ao capital político do PT e do ex-presidente Lula são imensos, são muito fortes. Não é à toa que houve a ordem da presidente Dilma para que os ministros do governo defendessem o Lula, né? E não é à toa que a gente na cúpula do PT defendendo ainda o Lula. Mas ninguém pode defender melhor o Lula que o próprio Lula. Se ele apresentar, não por meio de advogados, mas com a verve que lhe é tão peculiar, que ele é tão... sempre foi muito generosa com ele, né? Mas ele apresentar com a mesma retórica que ele ataca os adversários, que ele apresente conte a verdade, né? Se é verdade, então como se explica, né? Como se explica essa soma incrível de fatos que indicam o exato oposto do que ele tem mantido e sustentado? Como se explica as reformas da OAS no edifício, a seletividade da OAS em relação à família do ex-presidente, as inconsistências nas versões, as visitas ao prédio, né? E no caso do sítio, ainda mais grave, ao meu ver, porque é frequentado por ele, mas o sítio está em nome de sócios do filho do rico e milionário Lulinha. Como se explica isso? Como se explica a Odebrecht bancar reformas no sítio? Como se explica a OAS bancar utensílios no sítio? Por que a OAS e a Odebrecht fizeram isso? Não há como escapar da verdade nesse caso. E vamos dar como sempre, o ônus da prova é de quem acusa. O Ministério Estadual está investigando, a Lava Jato está investigando, a imprensa também está indo atrás, fazendo sua parte, né, revelando fatos, mas eu não consigo enxergar um desenrolar para esse caso que não culmine com uma fragilidade ainda maior da situação do ex-presidente, no sentido de que, já como observado, ele tudo converge de forma inelutável para a versão, para o fato de que ele é dono do sítio, de que ele viria a ser dono do triplex não fosse a Lava Jato, e que nada é de graça. Nada é de graça. No mesmo período em que essas empreiteiras prosperavam de uma maneira imensa na Petrobras, em outros contratos com o governo, no caso do Odebrecht no exterior, enquanto ele visitava presidentes e ditadores, né? Quando você soma tudo isso, a qual conclusão você chega? Então, as consequências do que está políticas e eleitorais do que está acontecendo agora vão ser bem intensas, né? No curto prazo, nas eleições municipais, e no médio prazo, nas eleições presidenciais, né? Eu repito o que me parece necessário, né? Quem ainda avalia o Lula como o Lula de 2010 está com um erro de cálculo, acho que muito, muito grande. O Lula de 2016 é outro Lula, é o Lula do triplex, é o Lula do sítio em Atibaia,
É o Lula que é acusado de fazer tráfico de influência por Odebrecht, é o Lula cujo filho recebeu 2,5 milhões para fazer não se sabe o que, de um lobista que está preso. É o Lula cujo melhor amigo e principal operador, José Carlos Von, está preso. É o Lula que, segundo o operador Fernando Baiano, se encontrou com o João Carlos Ferraz da Sete Brasil, e o Blumai cobrou 2 milhões por isso, porque disse que um familiar do Lula queria esse dinheiro. Vai somando. Não estou nem falando de responsabilidade política pelo Petrolão, estou falando de evidências de crime, né? Então, sem recair em exageros ou passar do ponto, o fato é que o ex-presidente tem muito a explicar, né? Tem muito a explicar, tem muito a esclarecer a justiça. Se não quiser esclarecer a imprensa, a opinião pública, né? Já que aparentemente há uma conspiração ou coisa do tipo, né? Então o Estado Democrático de Direito está aí para isso. Vamos ver o que os promotores e procuradores vão dizer daqui a algumas semanas. E ainda temos a Suíça também, né? A Suíça a gente vai ter novidades, acho, na próxima semana, na seguinte. Além do que já falamos ontem. Perguntas? Ele fala pelo Instituto, né? Os assessores de imprensa que são muito agressivos. Tem todo o direito de ser agressivos, de serem valentes, né? De gostarem de briga, essa coisa belicosa que é muito forte por uma parte do PT, né? Não me parece que seja uma estratégia muito bem sucedida, né? Olha, não sei, minha lava-louças eu paguei em 6 vezes e foi 1.000 conto. 1.300. Eu vi aquele preço da cozinha ali e fiquei com inveja, nossa senhora. Dilma já se arrependeu do Fachin? Eu não sei, mas eu tô gostando do trabalho dele. Esse processo do Renan que estava esquecido, pegando poeira nas gavetas do Supremo, né? Até botei no Twitter mais cedo que a gente revelou há 3 anos esse caso, a denúncia forte do Gurgel contra o Renan no dia que ele foi eleito, a presidente foi reeleita a presidência do Senado. Não, desculpa, foi eleito, agora me fugiu. Enfim, ficou com o Lewandowski esse tempo todo, nada foi feito. O processo prosseguiu muito lentamente. E agora, finalmente, o Fachin, contrariando o interesse de uma parte bem expressiva da esplanada, resolveu botar para jogo. Como a gente já falou algumas vezes, é muito difícil segurar o Renan, né? São muitas frentes. E aí, qual vai ser a credibilidade política? Qual vai ser a credibilidade política que vai restar ao presidente do Senado? O presidente da Câmara não tem muito, né? E quem estiver interessado, checa o meu Twitter, acho que foi meu último tweet. Tem lá o link para a matéria que a gente fez na revista. Tem todas as provas, todos os detalhes. Não tem a ver com Lava Jato, que é um caso mais antigo, né? Mas que começou em 2007, mas o Ministério Público deu uma apurada. Também é um caso simples, como esse do Lula. Simples de apurar. Tosco, na verdade. De peculato, de lavagem. Então, como é que faz, né? Você esperava essa do Fachin? Não tinha informação disso.
não sabia o que ele ia fazer. Confesso minha agradável surpresa. Esse processo tem que andar, né? A justiça tem que ser célere. Não pode ser apressada, mas também não pode ser modorrenta, né? Como vinha sendo nesse caso. Acho que pouco interessa os motivos do Fachin nessa altura. O que interessa para as pessoas e para o país é que ele faça as coisas corretamente, né? Faça andar. A pior coisa nos processos é quando você não age. Ou seja, você nem arquiva, você nem diz que não, nem que sim. Quando você não faz nada, você está fazendo algo. Ou seja, você está beneficiando, seja por qual razão, uma razão legítima ou ilegítima, aquele que, no processo criminal, aquele que é acusado. Na verdade, nesses casos, né? Porque, em tese, um acusado que é inocente quer que o processo corra de forma célere, né? Mas há muitos acusados que preferem alongar, e a gente sabe muito bem porquê, né? Essa parte do Fernando Moura, né? Fernando Moura é preciso esmiuçar ainda, não há informações ainda suficientes para passar algo consistente para vocês, mas o comportamento dele é extremamente suspeito. Conhecendo a história dele com o Dirceu e as designadas do depoimento, eu acho que o processo sofre muito com isso do Dirceu, não necessariamente em termos de condenação, porque assim, são muitas provas abundantes, só o Milton Pascovitch já a meu ver, já dá uma consistência fortíssima para o processo contra o Dirceu, né? E há outros muitos elementos. Mas nessa altura, eu acho que a delação do Fernando Moura é altamente questionável. Altamente questionável. Tem uma quantidade absurda de inverossimilhanças no que ele disse. E há um hábito muito antigo de pessoas como ele de tentar envolver os outros. Para quem está no jogo, você observa isso a 1 quilômetro de distância. Mesmo no de hoje. A mim não passa confiança. Não passa confiança. Mas quem sou eu, né? O que interessa é a opinião dos procuradores, dos juízes, né? Eu só falo como alguém que apurava o Fernando Moura desde 2004. Um panorama breve de como está o governo e o Congresso. Bom, sendo bem breve mesmo, né? Me parece que a Dilma, apesar do gesto do discurso, que é positivo, né? Como ela está muito desmoralizada junto ao Congresso, ela não tem controle sobre a agenda do Congresso, né? A agenda do Congresso está sob o controle da Lava Jato e é uma agenda defensiva, né? E defensiva inclui o impeachment da presidente. Então eu não vejo ambiente político para grandes reformas, né? Eu acho que o Congresso vai trabalhar, vai passar coisa, não é que vai ficar imobilizado, não é exatamente isso, né? Mas não se esqueçam que segundo semestre tem eleições, embora municipais isso paralisa muito o Congresso também, e vai ser difícil o presidente, com uma agenda muito parecida com o que ela já vinha tentando impor ao Congresso, mesmo que seja na base do diálogo agora, consiga passar sobretudo a CPMF, que é o âmago, né, do que ela tem a oferecer. O DRU pode passar, enfim, tem várias coisas ali que podem ser tocadas. Mas na essência, corte de gastos, né, profundo, que pode, no curto prazo, dar um respiro para a economia, me parece muito improvável, mas nunca se pode menosprezar o poder do executivo num regime como o nosso, né, presencialista. E eles estão trabalhando muito, isso é preciso reconhecer. Trabalhando no sentido de aglutinar a base, de distribuir cargos nesse fisiologismo de coalizão, de
oferecer o máximo de espaço, de fazer gestos de diálogo, né? Então, a Dilma e seus ministros estão trabalhando muito. E um governo, quando trabalha muito, não pode errar tanto quanto ela erra, né? Ela erra demais. Se ela errar menos, ela pode conseguir se equilibrar, mesmo que com os 10% dela, os 15%, né? Mas é para ficar no abismo, não tem muita saída não, por enquanto. Sobre delação, eu acho que a gente está num momento muito difícil, porque depois de tanto tempo também, demorou, né? 2 anos, um pouco menos de 2 anos, finalmente os estrategistas políticos e jurídicos, dos empresários e também de alguns políticos, né? Começaram a entender o jogo e começaram a entender o que é preciso para melar o jogo. Perceberam que as regras do jogo mudaram, né? E há pessoas muito inteligentes pensando agora como fazer uma defesa legítima e até ilegítima também, algumas vezes legítima, dentro do contexto do Lava Jato. Isso significa, portanto, que as delações que têm uma dinâmica muito perigosa, porque a negociação costuma ser longa, há um uso, às vezes, da imprensa a plantações ou uso para forçar a delação, né? Esse é o caso do Pedro Correia clássico, né? Que os procuradores não queriam a delação dele, não achavam que ele tinha nada a oferecer, e saíam versões de que o Pedro Correia poderia entregar até o Papa Francisco, de modo a pressionar os procuradores a fechar a delação. Então, assim, há pessoas muito malandras que sabem manipular isso bem. E, portanto, nesse momento, mais do que os outros, eu acho que é preciso ficar atento à solidez das delações na hora de fechar, enfim, não ter nenhum, não se pode dar margem a nenhuma contestação. A delação só pode ser fechada realmente com uma base fática muito importante, extensa, e com a convicção de que o cara está falando a verdade, né? Então, assim, delações como a do Fernando Moura atrapalham, chamuscam, porque tudo que aqueles que sempre mandaram em parte do país querem e se beneficiavam dessas regras corruptas do nosso sistema político e econômico, é que a delação em si seja verificada, né? Seja desqualificada. Se você desqualifica o instituto da delação como medieval, como uma coisa mentirosa, que depende só da palavra do delator, quando não é verdade, depende de outras provas, ele precisa produzir provas, apenas a palavra do delator não é, nem de perto, prova para condenar qualquer pessoa. Se eles conseguem fazer essa mudança na opinião pública, em vocês, em outras pessoas, e nos juízes das cortes superiores, você começa a desmontar, primeiro que é uma coisa que é legal, a delação é prevista em lei, evidentemente, mas você começa a desqualificar um instituto, né? Então, qualquer delação que não seja bem feita, que dê um ricochete como esse do Fernando Moura, é ruim para a Lava Jato, né? É ruim. As pessoas perdem confiança, né? Então, é preciso ter muita... O caso da Suíça também agora, o equívoco de procedimento, pode se atribuir aos suíços, mas enfim, é um caso, essa é uma investigação de profissionais, né, pessoas muito competentes, mas as pessoas as empresas e pessoas investigadas também são muito profissionais, são inteligentes, têm dinheiro, têm meios, têm tutano para tentar, uma vez que finalmente perceberam quais são as regras do jogo, desqualificar o jogo ou as regras pelas quais ele está sendo jogado. Então não é simples, as coisas não estão ganhas no bom sentido, né?
no sentido do que há provas e há condenações. Então é preciso ficar atento, é preciso ficar realmente muito atento. A gente aqui na revista tem uma atenção muito especial nisso, para não cair em casca de banana, para também fiscalizar isso, enfim, nossa função é essa, né? Mas se há alguma utilidade no que eu digo, fiquem atentos a isso, aos ataques ao Instituto da Delação, né? E depois também ao próprio Moro, que é algo que, como ele personifica, né, muito da operação, embora não seja ele a operação, ele só decide, né, mas enfim, virou símbolo da Lava Jato. É nesse tipo de coisa que eles vão, essas forças muito vivas da nação, almas muito honestas, é nisso que eles estão apostando, né? Nessa desqualificação. Há uma estratégia legítima, uma parte disso que é legítima e a outra parte que não é legítima, evidentemente, né? Isso não vai dar muito pano para manga, como diz o clichê, né? E nesse contexto é bom frisar, porque a presidente mais uma vez insistiu na questão de que é preciso punir as pessoas e não as empresas, e não os empregos, né? Ou seja, tentando fazer o refis da corrupção, em vez de um acordo, manter uma legislação anticorrupção contra as empresas. Isso se insere nesse contexto, né? O Palácio Planalto, o presidente, claramente, abertamente, achando que as empresas têm que ter uma... E a MP foi isso, na MP da Leniense, que as empresas têm que ser salvas, né? E no fundo, por trás dessa mentalidade está a impunidade. É uma questão de equilíbrio, mas há uma questão sobretudo de impunidade, porque as empresas são seres etéreos. Quem são os donos das empresas? Os donos mudaram? Não mudaram, né? São os mesmos donos que financiaram campanhas, que foram presos ou acusados, denunciados, até mesmo condenados na Lava Jato. Então essa é a corrupção sistêmica, né? Você não muda a mentalidade, você não muda as coisas, né? Então, ou seja, vocês percebem, né? A rede de interesses que sustenta a forma como as coisas são feitas na política, nessa mistura da política, nessa mistura promíscua da política com a economia. Essas pessoas querem que tudo continue como está, né? Não todas, evidentemente, mas há um movimento claramente forte para que as coisas não mudem, né? Que você diga que está mudando, que fez uma ou outra para fazer compliance, para pagar uma multa e segue a vida. No fundo é isso, né? Toma um cartão amarelo e segue a vida. Não é assim, toma um cartão vermelho e está suspenso por 5 jogos porque você não pode morder a orelha do cara, entendeu? Não pode. As coisas têm consequências, né? É isso que está um pouco em jogo, né? A meu ver, assim. Não sei se estou sendo exagerado, acho que não. Se você subir um pouco e tentar observar todo o cenário, né? Perguntas? Isso aqui não tem jeito? Investigação da Petro nos Estados Unidos. Vai causar um rombo tremendo nos cofres da Petrobras, né? Sem falar nas consequências penais, né? Mas a empresa vai ter que fazer um settlement, né? Vai ter que fazer um acordo. E vai ter que pagar uma baba. Manifestação não barra a desqualificação dos juízes. Esse negócio de manifesto, esse negócio de manifesto e tal tem um efeito muito limitado. O que realmente mantém a legitimidade, a força, são os atos. Atos, não palavras. E um manifesto, embora contenha palavras, é um ato. Mas é muito mais de palavras, né? Eu sei, pode parecer um pouco paradoxal. Mas são prisões, são denúncias, são provas, são decisões consistentes o tempo inteiro, né? A ausência de erros, é isso que faz a diferença. E a conscientização de vocês, né?
do que é que está em jogo, do que não está em jogo, da transparência, né? Vocês saberem exatamente o que está acontecendo. Vocês sabem o que está acontecendo em Curitiba, com um grau de transparência muito, mas muito maior do que vocês sabem do que está acontecendo em Brasília, né? No Supremo, enfim, as coisas no Supremo, entre PGR e Supremo, são pouco conhecidas, a não ser no caso do Dado Cunha e do Collor, que são esculachados, né? Mas nos demais casos há um cuidado muito grande com os investigados, com os denunciados, e as pessoas ficam sem saber o que está de fato acontecendo para poder cobrar ou deixar ou aplaudir, né? E no caso de Curitiba, a meu ver, uma saudável transparência, sem que isso afete também, a meu ver, as garantias constitucionais dos investigados, ou acusados ou apenados, mas que é muito positiva para vocês, né? Para a gente, como sociedade, saber o que se passa e saber avaliar se isso é bom, se é ruim, né? Mas há um descompasso entre Brasília e Curitiba. E não me parece saudável esse descompasso. Uma opacidade ainda grande no Supremo, né, que dá margem a perguntas constantes que vocês fazem, e muitos se fazem, de por que fulano não é investigado, o que houve com o processo de Cicrano, por que o Dado Cunha anda, por que o do Renan não anda. Vocês fazem essas perguntas que a gente não tem respostas, sendo bem sincero. A gente busca essas respostas, mas boa parte das vezes a gente não consegue ter fatos que possam dissolver suspeitas, né? Ou confirmar também suspeitas, né? Que é o pior dos mundos. Cria uma desconfiança entre vocês e as instituições. É muito ruim isso, né? Mas vamos tentar olhar pelo lado positivo, né? As coisas estão, de certa maneira, melhorando também. O Supremo hoje é muito mais transparente do que era há 10 anos, enfim. Uma série de coisas positivas no judiciário, né? O próprio PGR também avançou muito em transparência, mas ainda está longe de ser o que é necessário ser. Já falei demais, né? Pouca informação e falando muito. Dando cascateiro. Vamos para a última? Que eu tô aqui no meio da confusão no fechamento, então minha cabeça tá... Acho que é isso, né? Eu sei que vocês amam a Pagu, mas a Pagu tá em casa. Hoje eu tô na redação. A capa amanhã eu compartilho com vocês, como sempre. Mas a gente já posso antecipar tranquilamente, porque esse é um assunto que está dominando muito o Brasil e o mundo. E também as vésperas de carnaval, né, que é um momento, né, que tudo para respirar, né? A questão do Zika está pegando bastante. Mas em termos políticos, nada é mais importante do que o derretimento do Lula, né? E os fatos altamente suspeitos contra ele e a turma dele. Beleza, pessoal? E tendo novidades que a gente sempre tem, aviso vocês. Amanhã eu volto, porque amanhã a gente fecha a revista amanhã, na verdade, tá? Sai na sexta. Por isso que eu tô fechando hoje. Hoje é quarta, mas pra mim é quinta. Tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.